Agora que a gente fez a animação já do dinossauro se movimentando, vamos fazer a animação dele abaixado. A gente cria um novo quadro. Eu vou mostrar como é que a gente faz para trocar o quadro que está atualmente, porque ele sempre está na animação de andando. E aí a gente vai aprender como implementar isso em jogo, beleza? Então, vamos embora. Para começar, eu vou criar o novo quadro da animação, né? Então, se a gente seleciona o dinossauro, percebe que a única animação que eu tenho é andando, só que se eu clico aqui em cima, ele mostra Create New Clip. Vou selecionar, criar um novo clipe. Eu vou selecionar a pasta Assets, Animations, e eu vou mudar aqui para abaixado. Vou dar Enter, e ele criou um novo quadro. Se a gente visualizar agora no Animator, tá lá, ó. A gente tem o andando e a gente tem o abaixado. Ambos estão referenciando esse motion, ó. Motion abaixado aqui, motion andando aqui. Beleza? Feito isso, eu vou definir o que significa estar abaixado. Eu vou pegar aqui essa imagem abaixado 1. Antes eu vou colocar para gravar, né? Então, abaixado 1 no primeiro frame. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui nesse cara. Abaixado 2 no segundo frame. Vou clicar na minha cena e vou dar play. Beleza, tá lá, fritando, trocando as perninhas. Ótimo. Agora que eu fiz isso, o mesmo processo que eu tinha feito antes, eu vou selecionar aqui o Animator, abaixado, e eu vou mudar a Speed para 0.1 também. Beleza. Para a gente intercalar entre uma animação e outra, a gente fez o mesmo processo da última aula, né? A gente criou a animação, colocou os sprites e aí os quadros estavam aqui. Eu tenho que vir aqui dentro do Animator, do lado de Layers, eu tenho parâmetros. Então, Layers aqui significa camadas e aqui eu tenho os parâmetros. E eu vou adicionar um parâmetro e eu posso escolher 4 tipos. Ou esse parâmetro é um número com casas decimais, ou esse parâmetro é um número inteiro, ou ele é um booleano, que significa verdadeiro ou falso, ou ele é um trigger, que é um gatilho, que aí eu ativo esse cara, ele toca a animação e passa dali. Ele é quase um booleano, só que ele não tem estado de falso. É como se ele fosse só true e depois ele já desliga. Aqui no caso, eu quero saber se está andando ou não. Então eu vou colocar um booleano. E esse booleano vai se chamar andando. Ou seja, se andando for verdadeiro, eu quero que toque o quadro de cima. Caso contrário, eu quero que toque o quadro de baixo. Agora que eu tenho um parâmetro, eu vou, para fazer a transição, eu clico com o botão direito, em cima de andando, seleciono Make Transition, e aí com essa setinha agora, que está atrelada no meu mouse, eu clico em abaixado. E aí ele cria uma transição entre andando e abaixado. E eu faço o mesmo, só que o contrário. Se eu clico em cima dessa setinha, ele seleciona a transição. E aí se você olhar ela aqui na direita, tá lá, ó. Condições, tá vendo? E a lista tá vazia. Eu vou clicar no mais e aí ele automaticamente coloca o andando e o valor padrão que é true. Para sair de andando e ir para abaixado, a gente tem que definir que essa variável andando, ela vai ser true. Eu quero que ele de fato fique andando, porque ele sempre está abaixado quando ele está andando. Só que eu também quero que ele esteja abaixado. Então eu vou criar um outro booleano para abaixado, seguindo o mesmo procedimento. E aí, se eu quiser fazer uma animação de parado, se eu quiser fazer qualquer outra animação que ele não esteja andando, esteja correndo, qualquer coisa do tipo, esse mesmo fluxo aqui já funciona, beleza? Então, de andando para abaixado, ele precisa estar andando, mas ele também precisa estar abaixado, beleza? Abaixado tem que ser true. Se você não quiser fazer uma animação que seja algo diferente de abaixado, aí você pode deletar andando. Então, se eu não quiser, eu posso tirar andando aqui tranquilamente, clicar com o direito e deletar esse cara. Funciona da mesma maneira. Para esse caso aqui, funciona a gente ter só abaixado, beleza? Então, fica a seu critério qual tipo de animação você quer fazer. Aqui eu vou colocar um de andando para abaixado, com abaixado true, e a volta eu vou colocar abaixado false. Beleza, para a gente testar, eu vou tirar o meu gerador de cacto, que é para o dinossauro não morrer, e eu vou dar play.
Perfeito, jogo rodando. Eu vou tirar o Maximize, clicar com o direito na janela Game e selecionar Maximize. E agora, com o meu dinossauro selecionado, percebe que ele está tocando a animação de andando ali em loop, né? Se eu clico aqui em abaixado e ativo, percebe que ele troca por frame de abaixado e volta, beleza? Se eu faço a mesma coisa, ele tem a transição, beleza? Não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas a gente tem um leve problema aqui, ó. Se eu desativo essa variável, presta bastante atenção no dinossauro. Deixa eu jogar o animator para baixo e mostrar o dinossauro. Desativei. Ele demorou um tempo para que isso aconteça. Desativei, ele demora aí uns 0,25. Eu vou sair do modo play, vou voltar meu animator aqui para cima e vou mostrar para vocês na transição o que acontece. Tá vendo que ele tem esse has exit time? Isso significa que essa animação só vai sair quando um tempo de saída acontecer. No caso aqui está 0, então não tem problema. Mas eu gosto de, em animações 2D, e nesse tipo de animação que tem condição, eu tiro esse has exit time. Então, se a condição for atendida, sai da animação direto, não precisa esperar um tempo para sair. E aí ele tem esse transition duration, que está em segundos, e ele está por padrão 0,25, que significa quanto tempo que ele vai gastar na transição de um quadro a outro. Eu não quero que ele gaste nada, eu quero que ele vá direto, então eu boto aqui 0. A mesma coisa para a volta, eu boto 0 no transition duration e tiro o exit time, beleza? Se eu voltar agora na minha cena, deixa eu dar um maximize no game para visualizar, e aí, beleza. Se a gente vier aqui, deixa eu jogar o animator para baixo, clicar em abaixado, percebe que agora ele já vai na hora, muito mais instantâneo, beleza? Então, com isso, a gente já tem o fluxo de animação funcionando. Vou aproveitar que a gente ainda tem tempo. Vamos botar isso em prática e já colocar esse negócio para rodar. Então, vou abrir aqui o dinossauro. Eu vou abrir o código do dinossauro, que é o jogador, o script do jogador. E para conseguir atualizar o animator, eu vou perguntar para a Unity aqui, ó, public animator. E eu vou chamar ele de animator component. Só para a gente diferenciar o nome e não confundir, beleza? Animator, o tipo é com A maiúsculo e a variável, a propriedade não, é com A minúsculo. Mas eu vou colocar o component para ficar melhor. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente espera que a Unity fale para a gente qual que é o animator e a gente vai observar quando é para colocar a variável de abaixado, quando não é. Aqui no update, a gente fez o if input get key down up arrow. E aí, no caso, apertando para cima, ele pulava. Vamos supor que ele apertou para baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Input, get key down. E eu vou colocar aqui, ó, keycode.downArrow. Se acontecer isso, eu quero que ele abaixe, né? Então, vou colocar aqui abaixar. Beleza? Eu vou agora criar o método, eu vou minimizar esse void pular clicando nessa setinha, e aqui eu vou colocar um void, vou minimizar e vou dar enter aqui embaixo do void, beleza. Abaixar, e aí quando ele clicar para abaixar, eu vou selecionar o animator component, e eu vou definir a variável booleana dele, abaixado, foi o que a gente colocou, como true. Então, isso aqui vai garantir que aquela variável vai ficar true. Beleza. Isso vai acontecer quando ele apertar para baixo. Mas e quando ele soltar a tecla para baixo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Caso contrário, se ele soltou a tecla down arrow, então, quando a tecla aperta, ele dispara o down. Quando a gente solta, ele dispara o up. E eu ponho a mesma tecla, que é a setinha para baixo. Ele vai levantar. E levantar, eu vou duplicar esse método aqui. Levantar consiste em abaixado false. Simples assim,
para a gente testar o funcionamento disso, beleza? Ótimo. Então agora, vamos aqui na Unity. No dinossauro, vamos até o script. O Animator Component não tem nada. A gente sabe que esse Animator está aqui embaixo, então eu arrasto o dinossauro para ele mesmo. Agora ele sabe quem é o Animator. Eu vou dar play. Apertei e segurei para baixo, ele abaixou. Soltei, ele levantou, beleza? Então agora a gente está fazendo a transição aqui dos Animators via código. Com isso, eu posso reativar o meu gerador de cactos e vamos testar aí como é que está o jogo. Então, estou pulando. Percebe que não importa se eu estou pulando ou não, por enquanto o jogo está permitindo com que sempre que apertar para baixo, ele transicione. A gente pode fazer um polimento nisso, mas por enquanto tá aí, né? A base do jogo é essa aqui, ó. Então se ele quer andar abaixado, é só abaixar. A gente tem um probleminha aqui que é o seguinte. Vou tirar o Maximize on Play e vou mostrar para vocês. Se eu abaixo, percebe que o meu collider do dinossauro, ele continua o collider de quando estava levantado. Existe como melhorar isso, eu não vou fazer isso agora nessa aula, mas depois quando a gente for entrar numa rodada de polimentos, a gente coloca esse collider para ficar bonitinho de acordo com o dinossauro, porque aí vai fazer sentido quando tem um pássaro passando, né? Um voador, e ele não vai colidir com essa área. Beleza? Feito isso, eu vou comitar o que eu fiz, então implementação da animação de abaixado do dinossauro. Ctrl Enter, Ctrl P e tá lá. Pessoal, por esse vídeo é isso. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários que eu respondo. E no próximo vídeo a gente continua implementando o nosso jogo do Dino e aí coloca mais algumas coisas para deixar o jogo mais apimentado aí. É isso aí e até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.